Vocês sabem que eu estava dando uma olhada aqui, saiu ontem, inclusive, repercutiu pra caramba no Twitter essa história, turma, que foi a Beth Faria, a atriz Beth Faria, compartilhando um vídeo daqueles justiceiros lá do Rio de Janeiro e dizendo o seguinte: são os filhos do Bolsa Família que não fizeram controle de natalidade. Veja só isso. Isso tem tudo a ver com a história da segurança pública e a gente já comentou aqui no programa várias e várias vezes, desde do início aí da semana, em relação a todos esses justiceiros que saíram às ruas lá no Rio de Janeiro. E a atriz Beth Faria, tem a foto dela aí, Mari, pra gente? Coloca a foto da Beth Faria, só para todo mundo poder saber quem é que a gente está falando. A atriz Beth Faria, super conhecida de todos, se você por um acaso não se lembra dela. Mas ela foi no Twitter ontem, aí o Twitter ficou daquele jeito, meu querido Pepe. Você gosta quando fica assim, né? Não, é um comentário preconceituoso, bobo e fora de qualquer realidade. Não é? Você falar que o problema da segurança pública é a falta de controle de natalidade das pessoas que são mais carentes e receberam o Bolsa Família, né? É um absurdo, né? É um absurdo, revela um sectarismo, revela um preconceito, uma discriminação com a população mais pobre, e nós temos que rechaçar esse comentário da Beth Faria. A Beth Faria é interessante, né? Ela saiu dos holofotes da televisão, né, passou a virar uma pessoa completamente significante e faz um comentário desse, né, que é um absurdo mesmo, e nós, como os democratas, temos que rechaçar esse comentário, sim. Agora, tem tudo a ver com essa história da segurança pública que a gente está comentando, porque tudo é uma questão de cadeia, né? Você vai, o problema vai crescendo, aí para no preconceito. Exato, o preconceito... Que foi o que aconteceu com o vendedor de balas essa semana lá no Rio de Janeiro, que foi confundido com ladrão. É chocante o que o cara disse. Vou até trazer algumas aspas dele aqui agora. Os justiceiros foram lá, saíram, começaram a esmurrar o cara, socar o cara ficou racismo, com a cara toda deformada. Puro racismo. Meu, inacreditável. O cara bem vestido, a única questão é que ele era negro. E aí acharam por bem dizer que o cara era mas você vê o seguinte, um bandido. Mas vê um ponto interessante, né? Não tem como a gente defender nenhum tipo de força pelo privado que não seja o Estado, né? Porque quando uma pessoa, por exemplo, quando o Estado, por exemplo, prende alguém, ou quando o Estado, por exemplo, processa alguém por meio do Ministério Público, por meio do Judiciário, não é? Ele faz isso, né, de acordo com um procedimento claro e estabelecido, né? Ele pode até errar, mas no mínimo ele dá o direito de defesa das pessoas. Quando você, por exemplo, exerce... Em tese, né? Porque muitas vezes não dá também. Sim, mas quando você, por exemplo, exerce esse tipo de influência, né, miliciana, né, contra a população, você não dá o direito do cara se explicar, né? Se ele falasse minimamente, tivesse condições de falar minimamente, eu não sou ladrão, eu estou vendendo bens aqui para eu poder me sobreviver, né? Você daria a oportunidade da pessoa falar. Pepe, você sabe que essa história da segurança pública eu acho a mais grave de todas, porque de todos os temas que a população pede a ajuda do Estado, esse é o mais frágil. Porque esse é um que gera consequências que ultrapassam a área da segurança pública e gera uma divisão na sociedade muito forte. Começa a gerar um ódio, as pessoas começam a ficar mais encorajadas de tentar fazer alguma coisa. Esses justiceiros aí, é tudo consequência. É consequência de um problema endêmico, de uma doença muito maior. Você não pode olhar para o justiceiro e olhar só para ele. Tem algo muito maior. E falta de eficiência do Estado, né? A ausência, né? A ausência total. E a gente fala aqui sempre essa história de ser liberal, não ser, o que deve ser privatizado, o que deve ser monopólio. A segurança é o que deve ser monopólio do Estado. Segurança pública e justiça. Né? Decisões de condenação tem que ser monopólio do Estado. E aí a gente vê, se o Estado tivesse isso para cuidar e liberasse a máquina pública desse tanto de coisa que o Estado se preocupa hoje e tivesse poucas funções, poucas missões, como por exemplo essa, será que não teríamos um Estado mais presente na segurança pública? Será que não seria um serviço mais eficiente? Será que a gente não teria mais força policial? Será que a gente não teria mais inteligência na investigação, mais inteligência na entrega de justiça para a população? Essa é uma discussão interessante. Agora, deixa eu comentar isso aqui, Paulinho, essa frase da Beth. O Bolsa Família... Você não faria, mas a Beth... A Beth faria como fez. Ô Paulinho, você discutir a falta de condição, de previsibilidade de alguém sair do Bolsa Família é uma discussão. Se está certo, se está errado, não ter nenhum tipo de limite, enfim. Você discutir o planejamento familiar, em especial para a população mais pobre,
é também um assunto, é um tema que precisa ser debatido. Você discutir o alto índice de criminalidade na população mais pobre, com base nas estatísticas, nos números, também é uma discussão. Agora, você juntar esses 3 assuntos em uma frase totalmente preconceituosa com pobres, com pessoas que usam de benefício social e pessoas que têm uma grande família por falta de um planejamento familiar, é um cúmulo do preconceito, é uma frase totalmente infeliz. Ela tá apanhando muito forte nas redes sociais. O Twitter inteiro se mobilizou. Aliás, o Twitter não. Por que eu sempre falo Twitter, gente? Vocês também são assim? Comenta aí no nosso chat se vocês também não falam X. A gente tem que se organizar para falar. Eu queria voltar um pouquinho que o Nelsinho colocou aqui, porque o Nelsinho, ele parte de uma premissa que se o Estado ficasse focalizado somente em segurança... Não só em segurança. A segurança pública seria muito melhor. Não seria melhor, Nelsinho. Obviamente seria. Seria exatamente a mesma coisa. Ué? O problema da segurança pública no Brasil é falta de projetos eficientes que endereçam os problemas. Projetos? Porque a gente tem coisa pra cacete pra discutir. Claro que não, Não, vamos imaginar. Isso é posição liberal de vocês, cara. Ô, Pepe, deixa eu te falar uma coisa. A gente discutiu ontem que o Supremo estava decidindo sobre o título do esporte do quê? O brasileiro de 87. Campeonato de Futebol Brasileiro de 1987. Como é que a gente pelo vai? Supremo Tribunal Federal. Uma corte constitucional discutindo um campeonato de futebol de 87. Esse é o problema. De tudo isso Os caras querem cuidar de tudo, Pepe. Aí não cuida de nada. De tudo isso, ainda uma decisão boa que a Taça das Bolinhas ficou decidida, que é do São Paulo, né? Essa questão. Mas tem uma coisa, Pepe, imagina só, o cara assumiu a presidência da República ou o governo do Estado de São Paulo e alguém chega para ele falar, você tem 3 missões, é saúde, educação e segurança. Só tem que fazer isso, mas faz muito bem. Você não acha que ia ser muito mais eficiente para a população? Não, seria exatamente igual. O PP, se dependesse dele, teria uns 150 ministérios. Né? Fora as estatais. Não entende o conceito de escassez, né? A ideia de que os recursos são limitados. Querido, inclusive os recursos de nós neste programa sempre, todos os dias, aprendemos algo com o Felipe Monteiro. Vocês sabem disso. Nesta semana ficou muito claro para mim. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, gaste mais para ficar mais rica. Ela olhou para mim com uma cara e falou, você tem certeza? Eu falei, sim. Hoje eu aprendi com o Felipe Monteiro no Morning Show. Se você gastar mais, lá na frente você fica rico. Mas, Paulinho, eu acho engraçado essa premissa. Acho engraçado essa premissa liberal, achando que reduzir o papel do Estado, a atuação do Estado, deixando o Estado somente focalizado em educação, saúde e segurança pública, tudo vai melhorar. Segurança pública vai melhorar, educação vai melhorar, vai ter mais dinheiro. E saúde vai melhorar. Não é verdade. O que falta para essas 3 áreas, na verdade, são projetos de Estado. Né? A gente não tem projeto de segurança pública, a gente não tem projeto de educação, a gente não tem projeto de saúde. Por que tentam ficar tendo projetos de indústria naval? Mas olha a nossa costa, mano. Zona Franca de Manaus. Olha o tamanho da nossa costa, mano. Tenta ter projeto de tudo. Olha o tamanho do nosso litoral. Tem projeto do básico. Claro. Tenta ter projeto de tudo, não tem projeto do básico. O problema da segurança pública no Brasil é a falta de um projeto adequado. Se o Estado brasileiro ficar só em segurança pública e ter o mesmo projeto que é a política de combate de guerra às drogas, vai dar exatamente o mesmo resultado. Ao invés de discutir Rússia, Hamas e Venezuela, a gente podia estar com o Poder Judiciário, Segurança Pública, todo mundo sentando numa mesa e falando o seguinte, como é que a gente vai diminuir a impunidade desse país? É isso que a gente tinha que estar falando. Como é que a gente aumenta a eficiência no julgamento, por exemplo, de homicídios no país, que é uma vergonha. 8% dos culpados vão para a cadeia, 92% estão continuando a matar. Mas não, a gente quer fazer o quê? A gente quer discutir o Hamas. Ah, mas o Hamas é uma consequência. É discutir passagem de graça de avião. E o Hamas. É que o governo produza chip. Esse é o problema. Como é que a gente pode gastar energia pública para discutir se o governo deve produzir chip, enquanto a gente não é capaz de chegar e dizer, matou, quem foi, vai ser punido, a pena é essa. Esse é o ponto. A energia pública, a capacidade de criar soluções e projetos públicos é limitada. Porque nós precisamos construir essa capacidade institucional. Então, quando a gente fica dispersando energia com coisas que não são a prioridade da população e mais, com coisas que não são
as funções essenciais do Estado, como a provisão de segurança pública e segurança institucional, o que é que acontece? Isso que a gente está vendo. O que me deixa um pouco estarrecido nesse discurso, mano, é que vocês acham que segurança pública é o problema estanque da segurança pública. Pelo contrário, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, você faz reduzir os índices de criminalidade. Ou seja, o Estado tendo projeto, mano, de incrementar e de desenvolver a indústria e com isso desenvolve a população e a sociedade, isso faz, teoricamente, os índices de criminalidade diminuírem. Vamos lá. Então é importante... Você concorda que para a gente ter direito à vida de um jeito sério no Brasil, que não seja só uma letra morta na Constituição, todo homicídio tem que ser punido? Sim. Você concorda que o Estado brasileiro hoje... Claro, isso é o básico. E hoje o Estado brasileiro é capaz de entregar isso? Em sua maioria, não. Veja, se fosse 95% de casos, os 5% restantes seriam um absurdo para fazer com que a população questionasse e dissesse que tem que ser 100%. Toda morte no Brasil tem que ser investigada, temos que saber quem é o culpado e o culpado tem que ser punido, porque o direito à vida é sagrado, ponto. Isso tem efeito pedagógico. Mas vamos discutir o Hamas. Diminui a criminalidade. Vamos falar do Hamas. Então, é claro que... Ou do fundo eleitoral, vocês viram? Quantos bilhões o Estado preocupado? Eu acho que falar do Hamas é mais importante. Eleições, poxa. Ué, tem algo mais interessante do que você botar dinheiro na democracia? O direito à vida, acabei de falar.